Ora vivam, espero que estejam bem, animados e a estudar o mais possível. Vamos, com esta apresentação, falar um pouco sobre os meios de resolução de litígios no direito internacional. Muito simplesmente, nós já tivemos a falar sobre alguns meios de resolução de litígios, se vocês pensarem bem. Não é? Falámos no primeiro semestre de tribunais internacionais de direitos humanos, que resolvem litígios entre indivíduos e Estados. Falámos também, por exemplo, do órgão de resolução de litígios da Organização Mundial de Comércio. Falámos também do Tribunal Penal Internacional e dos tribunais penais de um modo geral, do Tribunal Internacional de Direito do Mar, da Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos. Ou seja, no fundo vimos que o direito internacional já está cheio de mecanismos de resolução de litígios. Hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, chamando a vossa atenção para estas várias possibilidades de lidar com os litígios, não é? Digamos, há respostas de fuga, não é? Por exemplo, o suicídio, a fuga ou a negação de um conflito, não é? Que às vezes nós vemos em conflitos familiares, não é? Em que alguém, por exemplo, uma vítima de violência doméstica nega que é vítima de violência doméstica e diz que foi, digamos, que bateu com o nariz na porta ou qualquer coisa, digamos, aquele jovem que foge de casa ou aquela pessoa que comete suicídio porque não consegue lidar com uma relação. Depois também temos as respostas de ataque, que são, digamos, a violência, o homicídio, e temos as respostas de pacificação, não é? Que são, no fundo, minimizar, ou seja, não dar relevância a pequenas coisas, não é? Costuma-se dizer de minimis non curat lex ou de minimis non curat praetor, o pretor não se preocupa com minudências e nós também não nos devemos, digamos, zangar ou entrar em litígio ou conflito por pequenas coisas. Mas depois, digamos, temos a negociação, a mediação e a litigância propriamente dita, não é? Que são respostas de pacificação. E é aí, no fundo, nestas respostas de pacificação que nós devemos colocar a nossa ênfase. É isso mesmo que faz a Carta das Nações Unidas, não é? No capítulo 6 encontramos o artigo 33, que diz: as partes numa controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, via judicial, recurso a organizações ou acordos regionais ou qualquer meio pacífico à sua escolha. A ideia é procurar a paz com todos, não é? Em tudo o que estiver nas nossas mãos devemos ter paz com todos. Não é? Depois diz, o Conselho de Segurança convidará, se o julgar necessário, as referidas partes a resolver por tais meios as suas controvérsias. E isto é muito importante, não é? Porque nós vemos em certos conflitos no Iémen, na Síria, na Líbia, e ali às vezes também em Caxemira, entre o Paquistão e a Índia, etc., vemos tensões que não se resolvem pacificamente. E como vocês sabem, há muitas vezes o perigo das tensões alastrarem a outros Estados, não é? E avançar-se para conflitos regionais e, em alguns casos, até conflitos mundiais, como já aconteceu 2 vezes no século XX. Não é? Daí que seja muito importante que o jurista seja um pacificador, seja um conciliador, não é? Procure ter mesmo uma cultura e uma postura, uma atitude de conciliação. Até porque mesmo no direito nacional, a tentativa de conciliação é uma parte, digamos, uma parte importante dos processos judiciais, não é? Digamos, aquilo que se chama amicabilis compositio, a composição amigável, não é? É melhor, às vezes, chegar a um acordo win-win, não é? Do que a uma solução win-lose, não é? Em que um ganha tudo e o outro perde tudo, não é? Ora, lá está. Então, reparem, estes princípios que estão aqui não são propriamente princípios científicos que exigem muito estudo e muita reflexão, mas são princípios morais, não é? Éticos, que nós devemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, porque eles são importantes em casa, eles são importantes na universidade, eles são importantes na empresa, eles são importantes na sociedade.
e na sociedade nacional e na sociedade internacional. Portanto, aqui esta ideia digamos, da resolução pacífica de conflitos é um princípio geral do direito internacional, não é? Esta procura da resolução pacífica através do consentimento, através do acordo, através da deliberação, não é? E depois, claro, não basta chegar a acordo, é depois necessário cumprir o acordo. Então temos aqui que os meios de resolução pacífica de conflitos são meios não jurisdicionais, que podem ser a conciliação, a negociação, os bons ofícios, a mediação, a conciliação, o inquérito. Estes são alguns, não é? Porque nós vimos que podia ser outros, mesmo o recurso a organizações internacionais, mesmo também, por exemplo, a convite do Conselho de Segurança, a tentativa de chegar a acordo, e depois os jurisdicionais, não é? Que são a arbitragem e a jurisdição. Quanto a isto, não é muito difícil, não é? Tem este esquema, sinceramente, não há aqui nada que enganar. Depois aqui, o que é que eu tenho aqui? Tenho, lá está, outra vez os meios de resolução pacífica de conflitos previstos no artigo 33, reparem, eles estão previstos no artigo 33, mas no fundo isto são quase princípios quase de direito natural ou de justiça natural, não é? No fundo, e de bom senso, não é? De bom senso. Portanto, cultivem isto nas vossas vidas, cultivem isso nos vossos relacionamentos, não é? Digamos, por exemplo, sei lá, mesmo num relacionamento de namoro, etc. Vamos negociar, vamos chegar a acordo, vamos procurar soluções win-win, vamos procurar soluções em que nenhum perca a face, em que ambos mantenham a sua dignidade e em que ambos realmente saiam fortalecidos e enriquecidos do relacionamento. E se vocês têm amigos, por exemplo, que estão a passar por um período difícil, etc., olha, ofereçam a vossa mediação, os vossos bons ofícios, tentem pôr as partes a comunicar, tentem levar as partes a soluções razoáveis, digamos, a não serem intransigentes, a não serem demasiado rígidas, não é? A não serem demasiado inflexíveis e irredutíveis na sua vontade de se impor. Não. Procurem, de facto, estes princípios de pacificação, não é? Sejam peacemakers, não é? Peacemakers é o que vocês devem ser e devem cultivar isso em todas as áreas da vossa vida. Depois, temos aqui algumas coisas, algumas notas sobre os vários tipos de mecanismos, mas isto não tem dificuldade nenhuma se vocês virem aqui, não é? A negociação envolve as partes, é um método político ou diplomático, tem flexibilidade, deve ser levada a cabo de boa fé, com lealdade, a adequação temporal ou seja, não deixar que a negociação se eternize, se arrasta, não é? No tempo, não é? Deve ser, um tempo razoável para chegar a uma solução com sentido útil, com utilidade para ambas as partes. Correção procedimental, não é? O due process, não é? Aquilo que se chama o respeito pelo processo equitativo, não é? Um fala, o outro fala, um responde, o outro responde também, etc, etc. E justiça substantiva, ou seja, procurar soluções que sejam justas, que ambos digam, ok, isto é justo, isto é razoável, isto é bom, isto funciona. Não é? Lembrem-se que no direito internacional há uma regra muito simples, se tudo mais falhar, tentem soluções justas, boas e, já agora, também aqui, pacíficas. Não é? Portanto, no fundo, repare, o direito internacional reduz-se a alguns valores muito básicos, muito básicos. Um deles é a justiça, o outro é a bondade e o outro é a paz. Não é? Se houver justiça, se houver bondade, certamente haverá paz. Dificilmente haverá conflito se houver justiça e se houver bondade. Ok? Portanto, cultivem isto. Vocês podem pensar, então, mas eu tenho que vir para a Faculdade de Direito para me ensinarem estas coisas. Isto parece uma banalidade, mas, digo-vos, faz muita falta no mundo jurídico e no mundo político, no mundo político-económico, etc. Vejam isso. Mediação. Mediação é a intervenção de terceiros. É uma espécie de negociação assistida. Quando alguém vem introduzir maior racionalidade e clareza por estar de fora, não é? Olha com uma certa distância crítica para o litígio e está em condições de apresentar propostas de solução às partes. Não é? Nós vemos isso
e vocês podem ver isso muito no direito internacional, esta tentativa, às vezes até do próprio secretário-geral das Nações Unidas, não é? Que se apresenta como um mediador, não é? Às vezes, por exemplo, o próprio Papa muitas vezes intervém como um mediador, e ao longo da história tem sido assim, não é? Às vezes, por exemplo, também uma organização religiosa, uma organização não governamental, um ex-presidente como o antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que com o seu Carter Center na Universidade de Emory, em Atlanta, na Geórgia, muito contribuiu para a tentativa de resolução pacífica de litígios em muitas partes do mundo. Conciliação. A conciliação já é uma quase apreciação jurisdicional, ou seja, já há mais formalização, já há uma maior investigação e análise, digamos, a elaboração de um relatório com propostas de solução. Deve ser, no fundo, levada a cabo de boa fé, com justiça procedimental e justiça substantiva. Eu pessoalmente, olha, eu pertenço digamos, a um órgão de conciliação da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, mas por algum motivo nunca tivemos ainda casos aos quais fôssemos chamados, digamos, nos quais fôssemos chamados a intervir e, portanto, aguardo ainda essa experiência. Depois temos aqui a jurisdição internacional. Isto é muito interessante porque, reparem, inicialmente os tribunais existiam às vezes dentro da Igreja, não é? A Igreja Católica tinha os seus tribunais eclesiásticos, não é? E porquê que os tinha? Não era para ser uma entidade autoritária, era para ter um instrumento de resolução imparcial dos litígios. Não é? A certa altura, mesmo na Igreja Cristã, havia esta ideia: olha, se houver litígios entre vocês, não vão aos tribunais comuns, não vão, tentem resolvê-los. E então, uns disseram, ok, vamos arranjar uns grupos de tentativa de pacificação, mas depois, à medida que, depois reparem, o que é que aconteceu? Houve a conversão do Imperador Constantino ao cristianismo, depois houve a queda do Império Romano, depois houve, no fundo, a Igreja que se apropriou muito das estruturas e das estruturas jurídicas do antigo Império Romano e no fundo, chegou-se à conclusão que se calhar era melhor também formalizar os tribunais eclesiásticos e, de acordo com o direito canónico, etc., dar-lhes alguma estrutura e não é necessariamente má ideia, não é? Não é necessariamente má ideia. Mas mesmo as confissões não católicas procuram ter alguns órgãos também jurisdicionais, não é? Porque, repare, nós hoje vemos até que mesmo digamos, a nível do desporto, não é? Há órgãos de jurisdição desportiva, a nível dos partidos políticos há conselhos de jurisdição, etc. Há sempre esta ideia de arranjar órgãos independentes para tentarem resolver conflitos, porque os conflitos surgem, não é? E, portanto, os tribunais eclesiásticos eram, às vezes, formados para julgar ou para resolver, dirimir conflitos e, às vezes, também condenar alguns monarcas recalcitrantes a penitências. As arbitragens papais também ocorriam quando havia conflitos, não é? Entre os estados da cristandade, não é? Entre monarcas da cristandade, isso era muito corrente. Portanto, era uma tentativa de resolver pacificamente os conflitos, repare. Se havia, por exemplo, um conflito entre um monarca português e espanhol, às vezes a arbitragem papal, não é? Por exemplo, no Tratado das Tordesilhas sentiu-se claramente essa orientação papal através das bulas interquetera, não é? Para tentar levar os monarcas a entenderem-se. É? Bom, quanto à repartição das terras e dos mares. Não é? Depois temos no século XVII e no século XVIII, até o século XIX, perdão, muitas correntes filosóficas que defendiam o pacifismo, não é? Um arauto do pacifismo foi Erasmo, não é? Com o seu famoso tratado Dulce Bello in Expertis, ou seja, como ele dizia, a guerra só é bonita ou doce para quem nunca participou numa, quem nunca viu uma, não é? Portanto, basicamente o que ele dizia era que a guerra era um inferno na Terra. Hugo Grossi também procurou a resolução pacífica de conflitos e no fundo tínhamos aqui
outros, William Penn, por exemplo, o fundador da colónia da Pensilvânia nos Estados Unidos, não é? Naquilo que viria a ser os Estados Unidos, Rousseau, Kant, Bentham, Jeremy Bentham, todos defenderam ideias pacifistas, etc. Reparem, isto começou um bocado depois da Guerra dos 30 anos, não é? Depois da Guerra dos 30 anos, em que se viu que como uma guerra podia dilacerar a Europa e causar a morte de milhões de pessoas, não é? No século XVII, aí começaram a desenvolver-se propostas pacifistas. Foi ali, por exemplo, que surgiram as primeiras propostas de criação de um Parlamento Europeu, não é? Ou de tribunais europeus, etc. Algumas nunca vingaram, ou melhor, não vingaram na altura, mas ficaram ali a marinar durante alguns séculos. Depois, no século XIX, tivemos movimentos pacifistas religiosos, vários, não é? Designadamente nos Estados Unidos, religiosos e não religiosos. Não é? Quais eram algumas das questões? Eram várias. Uma era, digamos, a questão da escravatura nos Estados Unidos, não é? E a questão dos conflitos, não é? E a tentativa de evitar uma guerra civil que apesar de tudo, não foi evitada. Depois, a outra foi, no sentido de começaram a surgir algumas propostas, no sentido de criar um tribunal internacional, um bocado como o Supremo Tribunal norte-americano, não é? Assim, ou seja, assim como o Supremo Tribunal norte-americano também podia ser chamado a resolver conflitos entre os Estados Federados, alguns começaram a extrapolar e a pensar, olha, se calhar também se pode utilizar essa lógica para a comunidade internacional, ou seja, arranjar um tribunal internacional que resolvesse os conflitos pacificamente. Porque no século XIX, por exemplo, com as guerras napoleónicas e depois com, digamos, a guerra dos 7 anos, a guerra franco-prussiana, digamos, vários conflitos, digamos, envolvendo o Império Austro-Húngaro, etc. Não é? A guerra da Crimeia, vários conflitos que existiram no século XVIII e no século XIX, então verdadeiramente alguns começaram a pensar seriamente na necessidade de resolver pacificamente os conflitos. Temos aqui também, gostava de chamar a vossa atenção para este slide e várias coisas que vocês, eu sugeria que vocês pegassem nisto, não é? Digamos, nestes instrumentos, neste indivíduo, John Jay, que é considerado o pai da jurisdição internacional, os tratados de Jay, de 1794, a propósito da Declaração de Independência dos Estados Unidos e depois dos conflitos que ocorreram entre os Estados Unidos e o recém-criados e a Inglaterra, né, que reparem, mesmo assim não evitaram um novo conflito em 1812 entre ingleses e americanos. Lembrem-se do seguinte, que quando os americanos se declararam a independência relativamente aos ingleses, os ingleses não ficaram na Inglaterra. Lembrem-se que os ingleses estavam ali no Canadá, no território que hoje é o Canadá, continuava a ser território britânico, não é? E, portanto, o conflito entre ingleses e britânicos, ou melhor, entre americanos e britânicos, era no fundo ali um conflito na América do Norte, não é? Bom, e portanto ainda teve vários incidentes. Depois temos ali o Alabama Claims. O Alabama Claims é uma coisa interessante e eu acho que tenho um slide mais adiante sobre isso. Mas vocês até podem ler isso no Google, que digamos, é a história de como, durante a Guerra Civil norte-americana, não é? Entre 1861 e 1865, os britânicos, que durante muito tempo haviam sido esclavagistas, resolveram, apesar de serem esclavagistas, apoiar o Sul contra os norte-americanos. A ideia era enfraquecer a América do Norte, os Estados Unidos, não é? Eles estavam a ver que os Estados Unidos estavam a ganhar terreno, literalmente, não é? Estavam a ganhar terreno, literalmente, pela América do Norte e estavam a tornar-se bastante poderosos, então nada melhor do que apoiar, digamos, os Estados do Sul na Guerra da Secessão. E foi assim que eles fizeram. E o que é que faziam? Convertiam navios mercantes
digamos, em navios de guerra, ou seja, no fundo ajudavam os navios mercantes do Sul a disfarçarem-se de navios de guerra, não é? E era isso que eles faziam, não é? E houve muitos ataques de navios do Sul a navios do Norte e depois houve os norte-americanos vieram pedir uma indenização aos britânicos, até queriam que os britânicos lhes dessem o território do Canadá como indenização, mas no fundo o que se fez foi estabelecer essas Alabama Claims. Alabama era o nome de um desses navios mercantes. Pronto, vejam isso, é uma história interessante, não podíamos estar aqui a falar sobre ela durante algum tempo, mas não. Depois temos aqui as conferências de paz de Haia, de 1897 e 1907, não é? Convocadas pelo czar da Rússia. Protocolo de Genebra, de 1924, posterior à Segunda Guerra Mundial, os acordos de Locarno, era tudo, digamos, tentativa de resolver pacificamente os conflitos, não é? Só um momentinho. Beber água. Portanto, vejam estes mecanismos de resolução de conflitos, porque, digamos, eles são extremamente importantes. Digamos, os tratados de Locarno, lá está, foram no fundo, digamos, em 1995, assinados, digamos, foram negociados em Locarno, na Suíça, e assinados depois em Londres, e procuravam, no fundo, digamos, a manutenção das fronteiras entre a Bélgica e a Alemanha e entre, digamos, a França e a Alemanha, etc. No fundo é limitação de fronteiras e dizendo também o seguinte, olha, se houver alguns conflitos sobre fronteiras na sequência do Tratado de Versalhes, etc., no fundo devemos estabelecer aqui um mecanismo de resolução de conflitos. E às vezes os autores até falam no chamado espírito de Locarno, não é? Que é o espírito de resolução pacífica de litígios. E no fundo, digamos, lembram-se que, portanto, tinha, digamos, as memórias da Segunda Guerra Mundial, digamos, ainda da Primeira Guerra Mundial ainda estavam muito vivas. Já o Protocolo de Genebra, não é? Que no fundo, digamos, é de 24, mas entrou em vigor em 25, procurou regular, digamos, a utilização de algumas armas venenosas e gases, etc. Portanto, no fundo, era isso, digamos, era disto que se tratava aqui. Bom, na Alabama Claims Alabama Claims, vocês podem investigar um pouco, é fácil encontrarem, é fácil, é imediato encontrarem muita coisa sobre a Alabama Claims na internet, não é? Porquê? Mas qual é o interesse disto? O interesse disto é que, se vocês investigarem bem, vocês veem que digamos, estas arbitragens funcionaram já quase como um proto-tribunal internacional, não é? Muito interessante já com digamos, uma lógica internacional muito interessante. Portanto, aqui não temos... depois temos aqui, então, ora bem, desculpem, temos aqui as arbitragens de Jay e as arbitragens de Alabama, e desculpem, isto não está muito bem. Depois temos aqui o Tribunal Permanente de Arbitragem, não é? Criado em 1907, com sede em Haia. Depois temos o Tribunal Permanente de Justiça Internacional, criado na sequência do Tratado de Versalhes, que, digamos que selou o fim da Primeira Guerra Mundial
em 1919 e o Tribunal Internacional de Justiça, que sucedeu ao Tribunal Penal de Justiça Internacional em 1945. O que é que eu sugiro? Sugiro que vocês vão ali ao nosso amigo, deixa-me ver aqui. Vão aqui ao site do Tribunal Penal Internacional e vejam aqui o Tribunal e a sua história, não é? A sua história, a história do Tribunal Internacional. Tem aqui a história da arbitragem e, se vocês virem bem, aqui tem a história da Alabama Claims, não é? O Tratado de Washington, etc, etc. E, olha, e tem uma coisa interessante, sabem que é que os juízes eram do Reino Unido, do Brasil, da Itália e da Suíça. Digamos, não, melhor, Estados Unidos, aqui, olha, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Itália e Suíça. É interessante, lá está, depois ordenou o pagamento de uma compensação, mas não uma compensação tão grande como aquela que eles queriam, não é? Imediatamente, que era ficarem com o território do Canadá. Não, isso também era um bocado exagerado e, portanto, no fundo temos aqui as conferências de paz, lá está, as conferências de paz de Haia e do Czar Nicolau II, não é? Da iniciativa dele, não é? Do czar, e temos aqui, lá está, digamos, a Convenção de 1899 de arbitragem, a criação de tribunais arbitrais e depois aqui então, em 1907, a criação de um tribunal permanente de arbitragem, não é? Digamos, lá está aqui com esta possibilidade. Depois temos aqui o desenvolvimento do Tribunal Permanente de Arbitragem, não é? Que depois, em 1913, passou a estar digamos, no Palácio da Paz, em Haia, e assim, e vocês, no fundo, veem aqui, depois têm aqui referências a vários casos, etc, etc. Portanto, vejam isto aqui, que é muito interessante de se ver, e vocês podem e devem ver isto. Repare, não é que eu vá perguntar, mas vocês têm todo o interesse em saber. Depois tem aqui o Estatuto dos Tribunais Internacionais, que são organizações internacionais com personalidade jurídica internacional funcionalmente adequada, com privilégios e imunidades. Muitas vezes fazem um acordo de sede, ou geralmente fazem um acordo de sede com o Estado anfitrião, não é? Aquilo que é o Headquarters Agreement, não é? Ou o Traité de Siège, não é? Ou digamos o Sitzabkommen, não é? Como dizem os alemães, portanto no fundo é o que eles dizem aí. E depois então temos o Tribunal Permanente de Justiça Internacional, em que vemos a influência do Supremo Tribunal Norte-Americano, não é? E tal, isto aqui não tem dificuldade. E depois no fundo este slide já chama a atenção para uma realidade que vocês já conhecem, que é esta. É no fundo a tendência para a proliferação de tribunais internacionais, ou seja, no fundo a litigância internacional é cada vez maior em quantidade e em qualidade, ou seja, nas áreas abrangidas, não é? Nas áreas abrangidas. Bom, aqui não, pronto, lá está. Aqui no fundo a ideia é uma mudança de paradigma, reparem, a proliferação de tribunais internacionais no fundo significa uma limitação da concepção estadualista ou soberanista estadual. Não é? Aquela ideia, não queremos ingerências de ninguém, etc, etc. Repare, no fundo, ao acatar uma decisão de um tribunal internacional, um Estado está a relativizar a sua soberania, mas está a ganhar em maturidade política, jurídica, civilizacional, porque no fundo está a afirmar um princípio de resolução pacífica de conflitos através de uma instância imparcial, o que é ótimo. Se não for assim, reparem, os litígios ficarão sempre dependentes da lei do mais forte.
Depois temos aqui, tenho aqui um slide que no fundo diz, diz o básico, não é? Que o litígio é um conflito, digamos assim, entre sujeitos de direito internacional que vai ser resolvido por normas de direito internacional. E que obviamente tem uma dimensão de direito e de facto. Ora bem, isto saiu daqui. Bom, depois temos, lá está, vários tipos de litígios, não é? Às vezes os autores utilizam esta expressão litígio internacional para litígios entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais, e litígio transnacional para, digamos, para Estados e organizações internacionais e outros sujeitos de direito internacional. Bom, esta é uma classificação que alguma doutrina usa, não faço questão que vocês usem, mas pronto, preparem-se, até para encontrar estas ou outras distinções, mas o importante é que vocês saibam de que é que se está a falar, não é? Depois também aqui alguma coisa sobre a arbitragem internacional. A arbitragem pode ser entre Estados e investidores, não é? Por exemplo, entre Estados há aqui o caso de uma comissão arbitral que decidiu, digamos, o conflito entre a Eritreia e a Etiópia, não é? Porque lá está, era um conflito sobre fronteiras, digamos que levou, digamos que durou entre 1998 e 2020, não é? Havia ocupação mútua de territórios, milhares de pessoas deslocadas, foram feitos prisioneiros de guerra, depois houve um acordo de paz, não é? Uma comissão arbitral, fez uma arbitragem vinculativa e o objeto era a violação do direito internacional por conflito armado. Depois, digamos, o que é que a Eritreia dizia? A Eritreia queixava-se de ter sofrido os seguintes danos: destruição de propriedade residencial e comercial, destruição de edifícios, danos aos indivíduos por falta de cuidados de saúde, destruição de hospitais e centros de saúde, destruição da propriedade cultural, maus tratos, prisioneiros de guerra, raptos, violações, deslocamento forçado, etc. Digamos, a Etiópia também se queixava do mesmo, no fundo. Não é? Me faz lembrar aqueles miúdos que estão lá, o que é que ele te fez? Fez isto e tal, e bateu e tal, e ele também me bateu. Olha, é assim. Infelizmente, é assim que às vezes os Estados se portam. Mortes, deportações, trabalho forçado, violações, vandalismo, pilhagens, destruição de propriedades e edifícios religiosos, maus tratos a prisioneiros de guerra, violação de direitos laborais, maus tratos e abusos a refugiados, olha, enfim, é o que acontece em qualquer conflito armado. Então o que é que a Comissão disse? Bom, a Comissão, no fundo, condenou ambos a pagar, digamos, a indenizações um ao outro, não é? Digamos, a Eritreia foi condenada a pagar 174 milhões de dólares à Europa, perdão, à Etiópia, e a Etiópia condenada a pagar 161 milhões de dólares à Eritreia, não é? No fundo, digamos, a Etiópia que acabou por ganhar, no fundo, feitas as contas, cerca de 13 milhões de dólares, sendo certo digamos, que o dinheiro não chegou às vítimas. Não é? Bom, depois temos aqui, dou-vos aqui nota de uma convenção para a resolução de diferentes relativos a investimentos entre outros Estados. Também podemos ir aqui, reparem, vamos aqui digamos, a este, vamos aqui, e podemos encontrar aqui no ICSID lá está, temos aí o ICSID, International Center, lá está, por exemplo, isto é uma arbitragem, não é, que vocês veem aqui. Isto é uma arbitragem normalmente entre quê? Entre empresas ou investidores e Estados.
Reparem, como é que vocês podem fazer aqui? Olha, vão aqui, vão aos casos, não é? Veem os casos pendentes. Ele está um bocado lento aqui. Há muita gente a utilizar a internet. E já estava ali a aparecer. Bom, mas pronto, os casos estão aqui, vocês podem ver os casos. Vamos tentar abrir aqui, então ver o que é que se ele dá alguma coisa. Se calhar nem sempre temos a paciência necessária para lidar. Pronto, aqui estão alguns casos, não é? Pronto. Olha, Enviro Gold, Las Lagunas Limited versus República Dominicana, não é? Está aqui. Olha este aqui, South 34 SA Investments Limited, da República da Colômbia. E, olha, muitos são sobre mineração e gases, petróleo, mineração. Por exemplo, temos aqui, vamos ver aqui mais outros, assim a ver se há aqui alguma coisa. Epá, muitos na América Latina, nem todos. Há aqui por exemplo, Strabag Erste Nordsee, tal, offshore Zweite Nordsee, tal, offshore holding contra a República Federal da Alemanha, não é? Depois temos aqui este aqui, olha, SAPEC SA contra o Reino de Espanha, é ali sobre a Venezuela, Roménia, Bangladesh, etc. Olha, digo-vos o seguinte, meus jovens, há aqui muita literatura sobre estas arbitragens, muita doutrina, alguns aspectos controversos aqui, sobre os quais não podemos falar, ou melhor, estão a ver aqui muitos casos, olha, Bolívia, etc. Interessante aqui. Os árbitros. Reparem, digamos, como é que isto funciona? Reparem, este senhor Bullard é do Peru, foi indicado por uma parte, digamos o outro da outra parte e depois o outro por ambos. Normalmente, digamos, é assim que repara, um é pelo claimant, não é? O outro é pelo respondent, não é? Um é pelo autor, o outro é pelo digamos, pelo demandado, não é? E o outro é por ambos. Quem é que... É assim, normalmente são advogados de grandes escritórios com muita experiência nisto, ou com alguma experiência nisto, mas vocês podem ver aqui até quem são os árbitros e a lógica da arbitragem, não é? A lógica da arbitragem é mais ou menos essa, não é? Um árbitro é indicado por uma das partes, o outro é por outra parte e depois o terceiro é pelos dois. Normalmente vemos aqui vemos claramente este modelo aqui. Portanto, vocês podem fazer aqui um browsing, uma inspeção e ver aqui até alguns casos, não é? Não temos tempo, mas olha, muito sobre mineração não só, mas olha, há dívida também aqui, Banking Services and Debt Instruments, não é? Finanças. Este aqui é um projeto de construção da Arábia Saudita, não é? Aqui este óleo, gás e mineração, vem. Pronto, aqui então temos aqui temos o senhor
Adekoya, temos o Guido Santiago Tavila indicado pelo autor, não é? Que é a Argentina. Depois temos o Lu Funk, que é da Argentina, desculpem, argentino. Que depois temos aqui o senhor Adekoya, que é apontado digamos, pelo demandado, e depois o tal Reines, que é por ambos. Bom, é assim, é interessante o seguinte, se vocês repararem, há aqui indivíduos que aparecem, por exemplo, é aquele Guido Santiago Tavil, já o vi em várias arbitragens. Provavelmente é um indivíduo com experiência neste setor da arbitragem internacional. Portanto, como vocês veem aqui, simplesmente olhando para isto, vocês podem tirar aqui algumas conclusõezinhas e podem abrir depois o processo e ver algumas coisas sobre o processo, digamos, olhar para o objeto do processo, as partes no processo, não é? Se houve decisão, se não houve, não é? Eu digo, olha, lá está o Guia de Santiago Tavil, mais uma vez, não é? Portanto, aqui tal. Pronto, etc. Não, isto da arbitragem é uma atividade interessante, não é? Porque, no fundo, a ideia é resolver estes conflitos de acordo com o direito internacional, porque isso é muito importante e, obviamente, tendo já conhecimento destes meandros da arbitragem internacional. Bom, vamos continuar aqui e vamos aqui voltar à nossa apresentação, porque a nossa apresentação depois vai aqui, é esta Convenção de Resolução de Diferendos relativos a investimentos em todos os Estados, que vocês podem encontrar, quer no site em inglês, quer no site do ICSID, não é? Quer de onde viemos agora, não é? Quer que é do grupo World Bank. E aqui temos algumas coisas, por exemplo, a competência deste Centro Internacional de Resolução de Disputas de Investimento diz assim: a competência do Centro abrangerá os diferentes de natureza jurídica diretamente decorrentes de um investimento entre um Estado contratante ou qualquer pessoa coletiva de direito público, organismo nele dependente, e um nacional de outro Estado contratante, diferendo esse, cuja submissão ao Centro foi consentida por escrito por ambas as partes. Uma vez dado o consentimento por ambas as partes, nenhuma delas poderá retirá-lo unilateral. Pronto, reparem que isto é o artigo 25, não é? Antes deste há 24 artigos. Não é? Portanto, vocês podem passar os olhos por este diploma. E, como digo, explorem o site. Reparem, vocês agora têm os sites das instituições e podem recolher tanta informação, os instrumentos, a história, nos sites. Vocês podem. Bom, então temos aqui o ICSID dá conciliação e arbitragem, a conciliação faz recomendações, não é? Digamos, ou seja, um acordo sobre um acordo mutuamente aceitável ou a falta de acordo. Não é? Depois temos a sentença arbitral. Não é? Pronto. Depois temos a sentença. A sentença pode ser contestada ou por via da interpretação, não é? Digamos, por exemplo, pedindo assim, olha, não percebo o que é que diz a sentença. Podia aclarar, tenho aqui uma dívida sobre a interpretação da sentença. Podia aclarar, uma dívida não, uma dúvida. Uma dúvida sobre o sentido da sentença. Podia aclarar a sentença? Não percebo. Como é que eu hei de interpretar esta sentença? Repare, às vezes não é só uma lei que precisa de ser interpretada. Não é? Também uma sentença precisa de ser interpretada ou, nós dizemos, aclarada. Depois, por exemplo, há a possibilidade de revisão da sentença. Por exemplo, se surge um facto novo e que é decisivo, mas que na altura era desconhecido. Ou seja, era desconhecido e não podia ter sido conhecido. Pronto, factos novos, supervenientes, não é? Depois, há a possibilidade de anular a sentença. Isto também está na Convenção. Quando houve um vício manifesto na Constituição do Tribunal,
um vício manifesto de excesso de poder do tribunal, não é? Quando o tribunal leva tudo à frente e não quer saber do processo, nem da lei, nem do direito internacional. Quando há corrupção de um membro do tribunal, ou seja, quando alguém, por exemplo, aceita um suborno para votar neste ou naquele sentido, quando há inobservância grave de uma regra processual fundamental ou um vício de fundamentação. Por exemplo, a ausência de fundamentação ou uma contradição entre, digamos, a fundamentação e a conclusão. Isso é a anulação de sentença. Bom, o que é que temos aqui? Temos aqui alguns casos. Este ICC é a International Chamber of Commerce, que também, se vocês procurarem, é outro centro de arbitragem muito famoso, muito conhecido. E então eu deixo-vos aqui alguns casos. Olha, e digo-vos o seguinte, isto aqui, reparem, eu não vos vou perguntar estes casos, vocês não têm que saber estes casos. Estes casos têm a ver com um problema, que é o problema da corrupção nas relações entre investidores e empresas, e Estados, perdão, e portanto vocês não têm que saber isto. Mas vejam isto, apercebam-se aqui de algumas coisas que são ditas nestes casos. Estes casos são apenas uma amostra de vários casos que têm sido resolvidos, digamos, nestes centros de arbitragem internacional. Vocês podem ir-se apercebendo daqui destes meandros aqui. Pronto, reparem. Então o que é que nós temos? Quem são as partes aqui? Uma empresa e um Estado, não é? E a empresa queixa-se que o Estado não cumpriu aquilo que devia ter cumprido e tal. Mas depois às vezes as coisas complicam-se no processo. E é o que aconteceu em alguns destes casos. Siemens contra a Argentina, também outro caso aí. Incesa Vallisoletana contra El Salvador. Lá está. Pronto. Às vezes há aí alguma terminologia como esse, o BIT. BIT é um Bilateral Investment Treaty, não é? Que também vocês podem ver o que é e perceber. Também não é difícil, não é nada difícil ter aqui. Pronto. Agora temos aqui o Tribunal Internacional de Justiça, sobre o qual já tínhamos falado. Vocês devem ir ao site e ver a história do Tribunal. Não é? Já está aqui, digamos, lá está. Eu tenho aqui uma frase de um caso. Não é? O Tribunal Internacional de Justiça é um tribunal aberto apenas aos Estados. Notem isto. Aberto apenas aos Estados. Aqui não entram empresas. Não pode um Estado demandar uma empresa, nem uma empresa demandar um Estado, nem um particular demandar um Estado, nem um Estado demandar um particular. É só Estados contra Estados. Para os processos contenciosos e a certos órgãos ou instituições do sistema das Nações Unidas para os procedimentos consultivos, não deve ser confundido com as outras instituições judiciárias com sede em Haia e as áreas adjacentes, como o Tribunal Penal Internacional da Jugoslávia, sobre o qual já falámos, o Tribunal Penal Internacional, que já falámos, o primeiro Tribunal Penal Internacional Permanente criado pelo Tratado, que não pertence ao sistema das Nações Unidas. Depois, o Tribunal Internacional Especial para o Líbano, não pertence ao sistema das Nações Unidas, mas tem um acordo com as Nações Unidas. E, portanto, se quiserem, alguns já o veem também como parte do cluster das Nações Unidas, tanto mais que o Conselho de Segurança pode enviar para lá, digamos, arguido, não é? Ou seja, pode, no fundo, desencadear uma investigação. O Tribunal Internacional Especial para o Líbano, ou o Tribunal Permanente de Arbitragem. Não é? Isto é interessante, reparem, isto é um documento intitulado Application for the Revision tal, Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia, mas é um documento em que, mesmo quem fez o documento sentiu necessidade de explicar isto, de dizer, atenção, há vários tribunais internacionais e não pode haver confusão entre uns e outros, porque às vezes confundem-se. Tanto mais que alguns têm sede em Haia, não é? E portanto o Tribunal de Haia, e vocês quando vos disserem assim, o Tribunal de Haia, vocês dizem, qual deles? O Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Permanente de Arbitragem, não é? Compreende? Não basta dizer, é em Haia. Não é? Pronto. Portanto, o Tribunal Especial para o Líbano, lá está.
Portanto, é preciso ter cuidado, não é? O Tribunal de Haia, às vezes diz, os jornalistas dizem, é o Tribunal de Haia. O jurista diz, ok, qual? Vamos ver qual é, de qual é que estamos a falar, não é? Temos que ver isso. Bom, e este documento aqui ajuda a explicar. E é um bocado pedagógico, não é? Porquê? Porque no fundo sentiu essa tendência para uma certa confusão. E então disse assim, olha, atenção, pronto, não querendo ser indelicado, convém salientar que há vários tribunais e não podem ser confundidos uns com os outros. Pronto. É uma coisa internacional. Se quiserem mais, fazem um cut-paste aí do documento e vão buscar o documento e veem o resto. Não é? Aqui, voltando ao Tribunal Internacional de Justiça, ao TIJ, não é? Que às vezes era designado por World Court, não é? Tribunal Mundial, mas agora realmente já há outros tribunais, não é? Já perdeu, digamos, a situação monopolística. O tribunal será composto por um corpo de juízes independentes, eleitos sem ter em conta a sua nacionalidade, entre pessoas que gozem de alta consideração moral e possuem as condições exigidas nos seus respectivos países para o desempenho das mais altas funções jurisdicionais e que sejam jurisconsultos de reconhecida competência. Reparem o que é que eles dizem que o juiz deve ser. Por um lado, deve ser um jurisconsulto de reconhecida competência em direito internacional. Muito bem. Mas, por outro lado, deve ser uma pessoa que goze de alta consideração moral. Ou seja, no fundo o que eles estão aqui a dizer é que não basta saber direito, não basta conhecer o direito, é preciso ser um homem justo, uma mulher justa. Compreendem? Isto é importante, porque o direito tem esta coisa, é que a pessoa não pode... Reparem, o direito não é simplesmente uma ciência fria e formal, não é? O direito é uma ética, é uma moral, se quiserem, não é? É uma moral, ou seja, é uma moral de igual dignidade, de justiça, de imparcialidade, não é? E, portanto, o juiz tem que ser ele próprio um homem justo, não é? Reparem, normalmente não se diz assim, o economista tem que ser uma pessoa que sabe economizar, não é? Não, mas do juiz, diz-se, não, o juiz tem que ser um homem justo, uma mulher justa, a juíza tem que ser uma mulher justa. Porque, reparem, vocês viram aqui o que aconteceu mesmo em Portugal, não é? Que nós tivemos aí um problema, do qual agora nem se tem falado muito por causa do coronavírus, não é? Do Covid-19, que foi o problema da viciação da distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa e do suborno dos juízes. Compreendem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é isto. Repare, Aristóteles dizia que a função do direito também é tornar as pessoas justas. Não é? O direito tem um conjunto de valores que devem ser assumidos pelos operadores do direito. Porque senão vocês podem ter um juiz que sabe o direito de trás para a frente, frente para trás, mas quando alguém lhe apresenta 1 milhão de euros para ele vender a sentença, ele vende. Compreende? Sabendo que está a fazer mal, sabendo que está a violar a lei, mas o dinheiro fala mais alto. Compreende? Lá está. Não basta, portanto, não basta saber direito, é preciso agir direito. Não é? Compreende? Não basta conhecer a justiça ou ser um funcionário da justiça, é preciso ser justo. É preciso ser justo. Não é? Há aqui digamos, às vezes vocês não sei se já ouviram falar daquela distinção entre a jurisprudência dos interesses e a jurisprudência dos valores, não é? Uma corrente, duas correntes do século XIX e tal, mas já Aristóteles falava no século III a.C., digamos, na jurisprudência da virtude. Compreendem? Tem que haver, é que o direito tem que transformar internamente os próprios operadores do direito. Não é? Para quê? Reparem, para o procurador, o procurador do Ministério Público não admitir que se plante provas falsas e se condena alguém com base em provas falsas. Não é? Para que ele não aceite um suborno para intentar uma acusação contra este ou contra aquele. Não é? Que ele não faça acusações injustas.
mal fundamentadas, não é? Que o juiz não venda a sua sentença, não é? Que o juiz não manipule, digamos, as normas para atingir um determinado objetivo que não o da justiça material e da verdade material. Pronto. Tirando este discurso aqui, lá está os 15 membros, pronto, isto aqui não tem, vocês veem isto, reparem, compreenderão, como eu já vos tenho dito, que aqui, neste tipo de aulas gravadas, eu tenho que passar aqui um bocadinho mais digamos, depressa, até porque não é muito, digamos, confortável estar aqui a falar sozinho, compreende? Portanto, também é um bocado verdade, sem... Aqui é que nós ficamos a perceber que os alunos são importantes, o contacto com os alunos, o contacto direto com os alunos é importante, ver como é que eles estão a reagir, se eles estão a perceber, se eles têm dúvidas, etc. Isso tudo é importante. Aqui então o Estatuto dos Juízes, no artigo do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, que como sabem é um anexo à Carta das Nações Unidas, é aí que nós encontramos aquele famoso artigo 38 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, que diz quais são as fontes de direito que devem ser utilizadas na resolução de litígios internacionais. Depois temos aqui como é que funciona o tribunal, isto aqui também o quórum de 9 juízes, também não há problema. Aqui, lá está, o tribunal formará normalmente uma Câmara composta por 5 juízes para o despacho rápido dos assuntos, apreciar e resolver sumariamente causas. E então temos aqui, pronto, o tribunal, como é que ele funciona mais ou menos, digamos, só os Estados são partes na causa, não é? Portanto, aqui também não há problema. Aqui a jurisdição, não é? Aqui é interessante, ou seja, quem é que está em abstrato sujeito à jurisdição do tribunal? Bom, todos os Estados membros da União das Nações Unidas são partes no Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Pronto, tudo bem. A questão é esta, é que o Tribunal só tem jurisdição sobre aqueles Estados que aceitarem sujeitar-se às decisões do Tribunal. E como é que, digamos, isso pode fazer? Isso pode ser feito por um acordo ex post, artigo 36, número 1, ou seja, há um conflito e as partes no conflito decidem submeter o conflito à jurisdição do Tribunal, um tratado ex ante, ou seja, por exemplo, há um tratado, digamos, há um tratado sobre, dizendo assim, por exemplo, entre os Estados, quaisquer litígios nesta ou naquela área serão, entre nós, por exemplo, entre o Estado A e o Estado B, sejam sujeitos ao Tribunal Internacional de Justiça. Ou então, uma convenção internacional, qualquer diferente, digamos, na interpretação destas cláusulas, desta convenção, serão resolvidos pelo Tribunal Internacional de Justiça. Pronto, isto assim. E depois também há uma cláusula facultativa de jurisdição obrigatória que os Estados podem, em abstrato, dizer assim, olha, eu aceito ser demandado por qualquer Estado sobre este problema assim, desde que esse Estado também aceite ser demandado por mim sobre esses mesmos problemas. E depois há uma outra cláusula, que é o fórum prorrogatum, que é muito simples, por exemplo, que é o seguinte, imaginem o seguinte, o Estado A demanda o Estado B, o Estado B em princípio não aceitava a jurisdição, mas apesar de não ter aceito a jurisdição com antecedência, responde ao processo e contesta o processo e participa. Bom, então aí houve uma prorrogação do foro, ou seja, digamos, houve um alargamento do foro, digamos, através desse consentimento do Estado, não é, que respondeu. Bom, depois temos aqui as fontes que são utilizadas para resolver os litígios, vocês já conhecem, do artigo 38, os tratados, o costume, os princípios, a doutrina, a jurisprudência e a equidade. Depois, a possibilidade de medidas provisórias, de decretar medidas provisórias, é uma coisa que também se vê, que são aquilo que se corresponde no processo nacional às chamadas medidas cautelares. Não é? E aqui temos as funções do Tribunal, que é a função contenciosa e uma função consultiva.
não é? E então temos aqui, digamos, lá está, como é que é o processo. O processo tem uma fase escrita e uma oral, não é? Pronto, é isto. Olha, a fase escrita é das alegações, não é? Normalmente, por exemplo, normalmente nos tribunais aqui é a petição inicial, a contestação, a réplica e a tréplica, não é? Pronto. Depois, por exemplo, depois vocês irão ver isso melhor. E ali também a petição, contestação, memórias, contra-memórias, depois a fase oral são ouvidas testemunhos, peritos, agentes, conselheiros, etc, etc. Depois a decisão e os princípios a que obedece cada uma destas fases. Não é o princípio do pedido, não é? Que é no fundo a ideia de que o tribunal tem que resolver todo o pedido e não ir além do pedido, nem ficar além, digamos, nem ficar aquém do pedido. Depois temos o inquisitório, a igualdade de armas, o contraditório, o princípio da boa-fé. Temos também, digamos, na fase oral, contraditório, publicidade e igualdade de armas, não é? E aqui publicidade, fundamentação e recorribilidade e inexecutoriedade. Ou seja, melhor, as sentenças, normalmente quem vela pela aplicação das sentenças digamos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, só que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, lá está, se for uma sentença contra um dos seus membros, dificilmente ele acatará, ou melhor, os membros, para já, reparem, para já, os membros do Conselho de Segurança nem todos aceitam a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Não é? Depois, mas lá está, e mesmo que aceitassem, podiam vetar, digamos, qualquer resolução que os obrigasse a acatar essa decisão. Portanto, é o problema que isto tem, é um problema significativo. Bom, aqui, sobre as relações entre o Tribunal Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança, deixo ser slide, mas não vou insistir nisto. Depois, no fundo, lá está, dizer que o caso faz coisa julgada, res judicata, caso julgado, em relação às pessoas ao pedir e à causa de pedir, mas é possível, digamos, no fundo a res judicata abrange o acordo de existência, se houver uma transação, ou seja, um acordo de resolução, digamos, do caso, uma retirada da queixa ou a decisão final. Depois temos aqui os casos em que é possível a alteração da sentença, porque digamos que normalmente são recurso, revisão, fraude, corrupção, retificação, interpretação, anulação. Aqui temos aqui o artigo 61. O pedido de revisão de uma sentença só poderá ser feito em razão da descoberta de algum facto suscetível, ou seja, não há recurso, não é? Diz assim, há um processo de revisão, mas só pode ser feito em razão da descoberta de algum fato suscetível de exercer a influência decisiva, o qual, na ocasião de ser proferida a sentença, era desconhecido no tribunal e também pela parte que solicita a revisão, contanto que tal desconhecimento não tenha sido devido à negligência. Depois, lá está, aqui o número 5. Nenhum pedido de revisão poderá ser feito depois de transcorridos 10 anos da sentença. Não é? Depois de 10 anos, transcorridos 10 anos da sentença, não pode haver qualquer pedido de revisão. Pronto, temos aqui um exemplo, não é? Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia, pedido de revisão. Não é? O Tribunal examinou devidamente as várias comunicações acima descritas. O Tribunal considerou que o seu conteúdo demonstra que as autoridades competentes, em nome da Bósnia-Herzegovina, como Estado, não tomaram qualquer decisão para solicitar a revisão do Acórdão de 2007 no processo relativo à aplicação da Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia, e que, por conseguinte, o pedido não é devidamente instaurado. Por conseguinte, não é possível dar seguimento ao documento intitulado Pedido de Revisão do Acórdão 26 de Setembro no processo relativo à aplicação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Não é? Portanto, lá está.
E pronto, ficamos por aqui. Obrigado pela vossa atenção e estudem isto com cuidado, está bem? E procurem examinar aquelas fontes que eu vos referi aí, está bem? Bom estudo.